de Pessoas e Culturas do FEM, e estamos com a excelente companhia da Cristina, que é a jornalista especializada em medicina, coisa difícil da gente encontrar hoje em dia, porque tem até pessoal de esporte falando de saúde, e colaboradora do UOL, que veio bater um papo com a gente sobre essa questão de selecionar informações. Bem-vindo, Cristina, bem-vindo, doutor Roberto. Obrigada pelo convite. Obrigado, Maurício. Gente, não é época de fazer muita gracinha, não, mas eu recebi vários WhatsApps dos últimos dias e tem um que fala, né? Fica dentro de casa, sai de casa, isolamento vertical, isolamento não sei o quê, o gato mia, vamos para a rua, vamos morrer de fome, vamos morrer de não sei o quê. Cristina, ajuda a gente, como é que a gente escolhe informação no mundo que tem mais informação do que nunca, e parece que nos últimos dias, quando a gente está em casa, ficou pior ainda. Bem, a gente está sendo testado nessa habilidade de entender informação de saúde, né? Antes de falar um pouco sobre isso, eu quero contar uma história para vocês, que aconteceu comigo há pouco, que eu acho que vai ilustrar bem esse drama que a gente está vivendo. Vocês devem saber da cloroquina, que alguns dias o Trump apareceu na imprensa dizendo que a Faculdade de Minnesota estava tendo sucesso com os tratamentos com essa droga, e que ele iria, então, apressar a liberação do FDA para o tratamento. E a gente, então, era tipo mais ou menos 6 horas da tarde, a gente resolveu que ia fazer um texto sobre isso para publicar no UOL imediatamente. E, então, 6 horas da tarde, eu vou telefonar para as fontes, para as pessoas que a gente conhece, que são de confiança, para entender o que era esse remédio, que a gente já sabia que era usado para malária, e aí todo mundo ficou correndo de lá para cá. Bem, eu consegui falar com todo mundo, entrevistei pessoas da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, que vocês sabem que são institutos muito respeitados no Brasil, e no final a conclusão era, olha, o uso desse medicamento na terapia da COVID é realmente bastante promissor, mas a gente ainda precisa saber da segurança desse medicamento nesses pacientes. Então, uma das fontes me disse, olha, hoje é quinta-feira, a gente está esperando ainda a liberação do Comitê de Ética, que vai apurar se esse medicamento pode ser usado como dentro de uma pesquisa, para a gente saber como esses pacientes respondem. Então, acho que já na semana que vem a gente já vai ter notícias sobre isso. Muito bem. Nós acabamos esse trabalho às 10 horas da noite, quando foi no dia seguinte, eu dormi mal, porque eu estava super agitada por causa do trabalho. No dia seguinte, a primeira coisa que eu vejo no meu WhatsApp foram 2 áudios. Um, de uma pessoa X, dizendo que ele mora nos Estados Unidos e que o FDA tinha liberado o uso desse medicamento, e que havia um grande laboratório, conhecido por todos nós, que estava distribuindo de graça esse medicamento para as pessoas. E, na sequência, eu recebi outro de uma pessoa, uma jovem, que dizia assim, olha, uma ótima notícia, a gente descobriu a cura da Covid, está tudo certo, a vida vai voltar a ser ao normal. E eu tive, assim, uma baixa de energia, porque horas antes eu estava trabalhando para trazer uma informação certa, correta, falando com pessoas que realmente podem falar sobre isso, e ao mesmo tempo tinha gente trabalhando para fazer essas notícias e compartilhar com pessoas. Então, o que a gente conclui disso, essa história? É que é exatamente isso, enquanto a gente está trabalhando para fazer um serviço de qualidade, um conteúdo de qualidade, tem gente trabalhando de modo contrário. E aí isso coloca sob teste a nossa capacidade de compreender informações de saúde. Vocês querem... Eu acho que eu falei tanto, não quero monopolizar, mas, enfim, só para concluir esse raciocínio. O fato é que existem pesquisas de comunicação em saúde, e a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade de obter informações de saúde, processá-las e colocar em prática aquilo que elas veem por aí. Então, por isso essa confusão toda também, né? E mais um detalhe, que isso é científico dentro da comunicação em saúde. Quando a gente está com uma ansiedade generalizada, como estamos vendo nesse momento, as pessoas têm uma capacidade menor ainda de compreender.
Então, acho que isso explica um pouco essa grande dificuldade de filtrar o que é bom ou não. E aí a gente vai ver como a gente pode ajudar as pessoas a encontrar a melhor solução. Roberto, o fake viaja muito mais rápido que a notícia séria, que tem que ficar levando em consideração todas as fontes, etc. e tal, né? É verdade, Maurício. Todo mundo quer ser incluído, né? Se sentir incluído na comunidade. Então, na época hoje, da era digital, nós temos hoje uma pandemia que ninguém que tenha menos de 100 anos viveu algo assim. Então, é uma coisa totalmente nova para todo mundo. E temos uma pandemia na era digital, onde todo mundo pode espalhar qualquer coisa. Então, às vezes, a pessoa espalha uma notícia de um artista, estou falando antes da pandemia, para se tornar incluído, se sentir participativo. Ele nem quer saber se aquela notícia é uma notícia confiável ou não, mas ele quer mandar para frente, para mostrar, olha, eu estou sabendo também, eu estou incluído. E imagine agora que é uma coisa séria que preocupa todo mundo. As pessoas querem muito participar. Eu acho que a maioria das pessoas que espalham fake news são pessoas querendo participar, empolgadas, só que isso é muito difícil. A gente recebe muita informação, né? Antes da pandemia, Maurício, o ser humano, século XXI, já recebe mais informação em menos de um mês do que um homem da Idade Média recebia numa vida, né? E hoje, em um ano, a humanidade recebe milhares de vezes mais informação em um ano do que todas as gerações que nos antecederam. Então, já é muita informação. Tem um estudioso chamado Eric Teller que mostrou que o limite de absorver informações humanos já está sendo extrapolado. Ele chama-se Eric Teller, e ele mostrou para a curva de Teller que isso não dá mais. Então, isso acaba gerando efeitos colaterais por excesso de informação. E o fake news é verdade. Mentira tem perna curta, mas na era digital a mentira voa, enquanto a verdade caminha serenamente. Cristina, dentro disso daí, antes um pouquinho da pandemia chegar, a gente já estava ouvindo das empresas a questão do burnout, do déficit de atenção empresarial, das pessoas não conseguindo se concentrar no trabalho. E eu sei que é uma especialista, né, no jornalismo da saúde. Como é que a gente faz, nesse momento que muita gente está tendo que trabalhar de casa e ainda tendo que lidar com esse déficit de atenção que no escritório já é grande, de casa, então, ninguém pode com ele mais. Acho que todo mundo tem ouvido essa queixa, assim, de como está sendo difícil se concentrar em casa, porque a gente continua trabalhando, né? Eu acho que muitos profissionais, ou a maioria, está trabalhando, mas é muito difícil se concentrar, porque a todo momento a gente tem uma interferência, não só porque a gente também quer se atualizar com as coisas que estão acontecendo, mas também porque você está num ambiente que não é seu. Eu acho que as pessoas precisaram de um tempo de adaptação para esse lugar, né, de estar em casa, olha, eu estou aqui, eu tenho que me concentrar, preparar um lugar para trabalhar, e até algumas pessoas me diziam assim, nossa, mas quando a gente está trabalhando no escritório, a gente tem o tempo do cafezinho, a gente tem o tempo de, eu vou no banheiro, volto, paro, cumprimento uma pessoa no corredor, faz ali uma conversinha, tá tudo bem e tal, e aqui não, a gente entra e se deixar, a depender do tipo de atividade que a gente faz, a gente fica direto. Teve um dia que eu esqueci de tomar água, por exemplo. E aí, o que acontece? A gente tem um esgotamento e a gente tem ainda esse agravante que fora daqui desse ambiente, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu li nos últimos dias é que a gente está vivendo um luto, além de todas as situações todas que nós temos vivido, nós estamos vivendo um luto por antecipação, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem algumas previsões que a gente não sabe se são reais ou não, e a gente tem que lidar com isso. Então, a gente vai atrás de especialistas como o Dr. Roberto e diz assim, Dr. Roberto, pode ensinar a gente de novo a se concentrar e conseguir encontrar esse centro?
Eu, por exemplo, nesses dias todos, estou me dedicando muito a fazer minhas práticas de yoga, porque isso está me ajudando a me manter mais centrada, que tem uma parte de meditação que ajuda, mas tem muitas pessoas que não têm esses recursos e não curte meditação, não curte yoga, e acho que cada um tem que encontrar aquilo que é legal para si, e dar essa pausa para o seu corpo e se acolher e dizer, olha, tá bom, tá tudo certo, o que você está sentindo é um sentimento de perda, de uma certeza que a gente achava que tinha, porque eu não sei se a gente tinha, se a vida é uma certeza. A gente está trabalhando, fazendo, namora, casa, descasa, faz faculdade, e tudo isso porque a gente sabe que a gente vai morrer um dia. E nesse momento, essa circunstância está todo o tempo na tua cabeça. Você está pensando nisso, você tem que resolver as situações pensando nisso todo o tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar esses meios que a gente já conhece, que estão aí disponíveis, tem muita gente trabalhando, colocando vídeos de meditação, vídeos que já tinha, mas agora as pessoas estão mais focadas para esse momento, e eu acho que a gente tem que procurar o que funciona para você, porque não existe uma receita pronta, certo, doutor Roberto? Roberto, toda a gente, então, nas saídas que a gente pode ter para esse negócio aí, porque os problemas a gente está meio que de acordo com eles, né? É verdade. Olha, basicamente, eu vejo duas grandes vertentes aí para lidar com esse tsunami de informações. O primeiro deles chama-se seleção, é o primeiro deles. Você precisa ter um critério de seleção. Não dá para você abrir tudo que recebe. Tem grupos, por exemplo, que eu já não abro mais. Desculpe, eu não vou contar isso, não vou contar quais grupos são. Então, mas há grupos e algumas pessoas que eu não abro mais mensagens delas, porque são mensagens que estão ou catastrofizando ou dizendo que não existe uma epidemia, que essa é uma epidemia fake, que não existe a pandemia, ninguém ficou doente, que é tudo mentira, e tem outras pessoas dizendo que vai morrer milhões no Brasil, 10 vezes mais que morreu no mundo todo até agora. Então, eu seleciono bastante, né? Eu tenho feito alguns critérios de seleção, você precisa escolher em quem você confia, e nem sempre quem você confia é a pessoa que vai lhe dizer aquilo que você quer ouvir, mas é importante que você estabeleça critérios. Eu estabeleci critério. Então, escolha 2, 3, 4 fontes no máximo e faça um desenho deste cenário atual a partir dessas fontes. Pode ouvir o que ouvir, mas o seu desenho, o seu cenário, o seu mapa mental para se andar nesse processo tem que ser a partir dessas fontes. E um outro segredo, além da seleção, chama-se pausas. Esse é o segundo segredo. Aprenda a pausar. É impossível você ficar vendo informação o tempo todo. Você precisa eleger meia hora, a cada 2 horas, eleja meia hora, ou eleja 45 minutos, 3 vezes ao dia, ou 1 hora na manhã e 1 hora na tarde, onde você pare de ouvir informações. Pense em outras coisas, veja uma coisa legal, ouça uma música, dance, brinque, veja um filme, uma série bacana, mas se prometa que naquela meia hora, ou naquela 1 hora, naquele tempo, você não vai ficar vulnerável a informações. Nosso corpo, nossa mente tem a capacidade de se reorganizar, mas nós precisamos dar uma chance para eles fazerem isso. Mais fácil falar do que fazer, né, doutor Roberto? Nós não precisaríamos estar aqui. Às vezes a gente está dando treinamento, né, na área corporativa, a pessoa fala, poxa, mas aqui é muito fácil. Aí geralmente a gente fala, se fosse fácil, não precisava estar tendo treinamento, né? Era só entrar no campo e jogar. Realmente é difícil, mas a gente tenta aqui, o que a gente está fazendo, o Maurício, eu, nossos convidados, a gente está tentando dar alguns instrumentos, né, ajudar de alguma forma, dar instrumentos que sejam verdadeiramente úteis nesse momento tão delicado, onde está todo mundo tão machucado, todo mundo tão preocupado. Foque, cuidado com o estresse excessivo, cuidado com esse déficit de atenção que o Maurício falou, e a forma de fazer isso é
selecionando e dando pausas. Cristina, a gente tem uma pergunta aqui do Denis, depois você pode completar aí, tem diferença entre fake news e notícia errada? Eu acho que tem características comuns, né? Mas o que eu gostaria e eu vou já daqui a pouco falar sobre isso, mas o que eu gostaria de ressaltar que nesse momento em que a gente está falando de notícias de saúde, porque tem fake news e notícias erradas de todos os lados, né? Que a questão da informação de saúde ainda é um pouquinho mais delicada, porque, como a gente falava lá no começo, as pessoas não estão acostumadas a ler tanta informação sobre saúde, e todos os dias o que a gente vê são gráficos, números, estatísticas, certo? Que as pessoas não conseguem muito bem entender. A gente já sabe que a grande maioria das pessoas não entende essa linguagem que para a gente é comum no dia a dia, né? Mostrar um gráfico. Algumas pessoas não conseguem ler um gráfico, não só o de barra talvez seria mais fácil, mas um gráfico onde aparecem grandes linhas de cores diferentes, nem todo mundo está familiarizado sobre esse assunto, né? E acho que, em primeiro lugar, o que as pessoas têm que ter em mente para poder diferenciar uma notícia errada e uma fake news, em primeiro lugar, tem que ter na cabeça que as notícias de saúde e os achados científicos demoram para acontecer. As pesquisas demoram anos, 10 anos para acontecer. Nesse momento, nós estamos pensando numa vacina para daqui a um ano, certo, doutor Roberto? O senhor me corrija se eu estiver errada nessa informação mais técnica, né? Não gostaria de cometer uma heresia médica aqui. Não, daqui a um ano, o que a gente espera daqui a um ano. A minha esperança é que, como eu já falei em outra live, a evolução científica no entendimento dessa doença está sendo impressionantemente rápida, tá? Está incrível, está contrariando todos os times que a ciência médica teve até então. Nós tínhamos em 2 semanas o sequenciamento genético do vírus, né? Foi tudo muito rápido. Sim, porque todo mundo está trabalhando colaborativamente, né? Sim, como nunca aconteceu. E eu tenho a esperança que isso faça com que a vacina chegue mais rápida. 1 ano, 9 meses, 6 meses, 3 meses. Agora, uma coisa é certa, a vacina não chegará agora, não chegará a tempo de conter a pandemia que está acontecendo agora. Então, nós teremos, no mínimo, se for uma coisa assustadoramente rápida o desenvolvimento da vacina, nós teremos, no mínimo, aí 3 meses, 6 meses para ela aparecer. Provável é que ela esteja por aqui, nas nossas mãos, no ano que vem. E por isso mesmo, então, voltando assim, como é que as pessoas deveriam olhar para essas notícias? Com um olhar um pouquinho, ligar o botão do senso crítico, né, do bom senso, de falar, mas espera, se uma pesquisa científica demora 10 anos para se concluir, e a gente está esperando uma vacina para daqui a um ano, como é que uma notícia que eu estou recebendo no celular pode ser verdadeira? Deixa eu checar para ver se isso acontece, né? E é claro que você precisa se informar, como o senhor falou, a gente precisa selecionar onde a gente vai buscar essas informações. Um pouquinho antes da gente começar a live, eu falava para o Maurício, ele me perguntou, mas como que você se informa? Eu falei, a gente tem uma prática, todo jornalista, que a primeira tarefa do dia é ver todas as informações, todas as fontes de informações importantes para nós, para ver o que foi publicado, o que está acontecendo, né? E nesse momento, para mim, eu leio não só o que está aqui acontecendo no Brasil, mas eu vou ver o Jornal da Itália, sobretudo, vou ver o que o Ministério da Saúde italiano está falando, porque o que nós temos hoje de dados concretos? Nós temos os dados europeus do momento, que são trágicos e que são assustadores, e temos também os dados dos chineses, né? Então, todas essas práticas que a gente conhece, que a gente está vendo, e que algumas pessoas são contra ou a favor, do isolamento social, estão baseadas nesses dados que a gente tem nesse momento, né? Então, antes de compartilhar uma notícia, as pessoas têm que ter esse momento de pausa, que o senhor convida a fazer, que pode acontecer também agora, né? Eu recebo muita coisa, mas se eu tiver a curiosidade de ver, porque talvez exista essa curiosidade de, não, mas eu quero me informar, só um parênteses aqui, hoje eu falei com uma amiga de Assis, uma professora universitária,
e ela, então, ela fez aniversário ontem, e aí ela me pergunta, mas você que é jornalista de saúde, Cristina, eu recebi aqui uma coisa hoje dizendo que um médico chinês estava falando que o café é bom contra a Covid. Ela é uma professora, e não importa, isso não quer dizer que uma pessoa letrada tenha a condição de avaliar o que é uma fake news ou uma notícia errada. Na verdade, você pode ser letrado e não ter familiaridade com assuntos de saúde. E é por isso que tem tanta confusão. Lembra que a gente falava, os nossos colegas estão trabalhando bravamente para trazer informações para a gente, mas falar sobre saúde é preciso, para falar sobre saúde, é preciso ter muito critério, né? Saber exatamente de onde eu estou trazendo essa informação, quem é, o que sinaliza que tem alguma coisa errada, e aí a gente pode depois dar umas dicas para vocês daquilo que você tem que ter na cabeça além disso, né? Do que é evidência científica, quando as pessoas falam, é evidência científica. Evidência científica são coisas que foram chanceladas por vários médicos durante anos e que as pessoas dizem, não, então a gente pode agora colocar isso em prática porque vai acabar tudo bem, está tudo certo. É isso que é evidência científica. E para isso demora tempo. Você precisa de tempo, você tem que curtir as demoras do tempo. É isso, basicamente. Cristina, e só pegando uma coisa, né, da minha área, que é a comunicação, por mais que a gente fale isso tudo, o que a gente vê, e não só agora na pandemia, mas sempre, é que as pessoas tentam guardar as informações que convêm, que vêm de acordo com as crenças dela e desconsiderar as informações que vão contra as suas crenças. Então, a gente tende a não prestar atenção naquilo que contradiz o que a gente quer ouvir e prestar muita atenção. E aí, como numa hora dessa, a gente consegue realmente tentar ter um filtro crítico, com base científica, e, né, porque eu, por exemplo, eu estou doido para voltar a trabalhar, eu tendo muito mais a ouvir qualquer coisa que fala que está passando, a qualquer coisa que eu vou demorar mais 40 dias dentro de casa, entendeu? Eu acho que essa que é a grande dificuldade da história. Sabe, doutor Roberto? O que nós temos hoje, como a Cristina falou, é muito medo, né? Muito luto. E, às vezes, uma pessoa está com um problema de saúde grave e você fala, nossa, essa pessoa nunca acreditou em nada disso, agora ele está procurando o chá da planta da Groenlândia do Norte, aquela pessoa que era toda cética, o que aconteceu? Porque, na verdade, ninguém é cético na dor. Ninguém é cético na dor. A dor, ela quebra o ceticismo, e às vezes não quebra o ceticismo exagerado, às vezes ela quebra até o ceticismo útil e nos faz ter dificuldade de selecionar. Então, se nós formos descer, mergulhar mais um pouco, se nós formos descer a uma camada um pouco mais profunda, como começa a seleção de informação da qual a gente falou? Começa olhando para a sua dor. Você consegue perceber, de certa forma, o que lhe esclarece e o que alimenta a sua dor. Você consegue, de certa forma, perceber o que está sendo uma coisa que elucida, que traz luz para você e o que está fazendo você apenas alimentar aquela dor e aquela ânsia que te consumia antes de ver a informação. Isso é muito sutil, mas se você perceber, esta também é uma forma de selecionar. Aí, sim, você pode selecionar. E não ficar apenas, como disse o Maurício, reforçando seu padrão, né? Que a gente está vendo hoje os apavorados mais apavorados ainda, os desleixados mais desleixados ainda, políticos mais políticos ainda, os que estão brigando, brigões mais brigões ainda. Estamos apenas reforçando padrões. Uma pandemia, como eu já disse na outra live, a gente não tem que se perguntar só por quê, a gente precisa se perguntar para quê. O que nós podemos tirar de aprendizado disso? E esse aprendizado pode ser essa possibilidade de lidar com o incontrolável. Só uma historinha, Maurício, de 30 segundos. Pode cronometrar, Maurício. Cronometrar, porque já nós estamos estourando nosso tempo e quero ver a finalização. Ele economizou um monte de dinheiro que ele queria conhecer um guru lá na Índia, né? E aí ele foi lá para o guru que ele queria conhecer.
e ele chegou lá e falou assim: oh, por favor, me ajude, como eu controlo essas minhas emoções, como é que eu controlo a minha mente, como é que eu controlo isso tudo? Aí a primeira frase que ele viu do guru foi a seguinte: relaxe, nada está sob controle. Tudo bem que essa frase é um pouco forte, pode gerar uma série de debates e polêmicas, mas, na verdade, essa pandemia chega para nos lembrar que, no fundo, muita coisa está fora do nosso controle. E nós não temos como atuar sobre elas, mas sobre nossas emoções nós podemos. Então, vamos atuar sobre nossas emoções e os nossos cuidados para não sermos varridos por informações. Cristina, últimas recomendações para a gente, né? Porque você é a nossa especialista que está o dia inteiro aí lidando com isso, e a gente está tentando aqui pegar um pouco do seu conhecimento. E o que você ainda gostaria de falar que eu não te perguntei? Aquela chance, assim... Olha, eu estou aprendendo muito maravilhosa. com ambos. Eu estou aprendendo muito com ambos. Eu acho que o diálogo é esse primeiro caminho para encontrar essas saídas que você me perguntou aí ao longo dessa nossa conversa. Como é que a gente vai controlar a ansiedade? Como é que a gente vai se concentrar? Eu acho que a gente precisa conversar sobre essas questões, como o Dr. Roberto acabou de falar. A gente precisa reconhecer esse drama que a gente está vivendo dentro e fora, e começar a encontrar soluções, se aproximar das pessoas para encontrar soluções que sejam razoáveis, porque receita é uma coisa difícil, quando as pessoas dizem, você tem que mudar o seu hábito de ser, você tem que ser assim agora. É muito difícil mudar hábitos, ninguém gosta de mudar o jeito que é, certo? Nesse momento, eu dizia assim, olha, sabe aquela coisa de crise e oportunidade? É uma oportunidade para a gente se abrir para o diálogo, é uma oportunidade para a gente se colocar à prova em outras coisas, tentar novas formas de viver e de pensar, e sobretudo, em relação às notícias, eu acho que as pessoas podem começar a pensar diferente, não encontrar só as coisas prontas que os grandes jornais impressos e online estão ali oferecendo, mais ou menos mastigado para você entender, mas se você tem uma dúvida profunda, que você diz assim, não, eu não estou acreditando nisso, ou eu vi isso na televisão, não gostei, vai nos sites das instituições de saúde, Ministério da Saúde, vai na Fiocruz, que tem um site incrível. Se você gosta de mandar mensagens com figurinhas para os seus amigos, a Fiocruz tem uma área só de download de coisas da Covid. Você pode mandar uma coisa bacanérrima e a pessoa, seus amigos vão falar, nossa, você virou médico? Você ainda vai ficar por cima da carne seca. Essa é a verdade. E aí, institutos de saúde, então, Ministério da Saúde, sociedades médicas, sites de hospitais de referência, estão oferecendo... John Hopkins está com muito site. Pessoas que não falam assim, mas eu não falo inglês, eu ia sugerir, então, o Centers for Disease Control, que é maravilhoso, o John Hopkins, que tem a Faculdade de Saúde Pública, que é maravilhoso também, e Harvard, que tem coisas incríveis. Você não, eu não entendo inglês. Olha, gente, vamos usar a tecnologia, nós temos um Google Tradutor, você copia e traduz e lê o que o cara está falando. Esses lugares você pode confiar, né? Mas no Brasil a gente tem jornais muito confiáveis. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha e falar do UOL. Por favor, leiam o UOL, que vocês vão gostar muito da notícia e vão entender. A coisa mais importante é entender a notícia. Não adianta você ler e não entender nada. Então, vá procurar informações nesses locais, né? Já vamos encerrar? Já temos que encerrar? Já posso falar minha última fala aqui? Pode. Eu gostaria de continuar e o pessoal aqui na live está pedindo para continuar, mas a gente tem que... Tá bom, beleza. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante, né, com relação a essa coisa do sofrimento que a gente está vivendo. Eu acho que a coisa mais importante nesse momento da crise é a transparência e a verdade. A gente precisa ter acesso a informações transparentes, portanto, para a gente saber a verdade real do que está acontecendo, para a gente também tomar as providências de acordo com essa verdade e com essa transparência. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir dar o tempo
para passar a pandemia e voltar à nossa vida. Não sei se a vida vai ser como era antes, normal, a gente também tem essa expectativa, mas eu espero que a gente saia muito mais educado sobre saúde, dê mais importância aos institutos de saúde e ao SUS, por exemplo, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e que as pessoas realmente percebam o quanto é importante a prevenção. Eu acho que esse momento de recolhimento que a gente está nas nossas casas vai ser uma boa lição sobre prevenção de doenças. Isso é muito importante. Roberto, para encerrar. Pessoal, informação é ouro, né? Mas ela mata quando em excesso. Paracelso, um dos ícones da história da medicina, ele dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Realmente, qualquer medicação, se você tomar em excesso, ela pode te matar. A informação também. Selecionar, portanto, é vida. Selecionar e fazer pausas é vida. Viva, não morra antes da hora com essa pandemia. Viva, e para se manter vivo, selecione informações e aprenda a fazer pausas. Isso é o que eu estou tentando compartilhar com vocês no meu aprendizado. Obrigado, Cristina. Obrigado, Roberto. Valeu, pessoal. Amanhã temos mais uma. E esperamos contar com você de novo aqui, Cristina. Eu aprendi muito e ficou, para mim, com um gostinho de quero conversar mais com você aí, tá bom? Obrigada. Tchau. Boa saúde para todo mundo. Até a próxima. Para todos nós.